Olá, alunos do curso de Pedagogia da Univesp, sejam bem-vindos à disciplina Educação de Jovens e Adultos. Eu sou o professor Roberto da Silva, da Faculdade de Educação da USP. Hoje, 31 de maio, é o último dia de inscrições no Enseja, e pela oportunidade nós vamos tratar hoje exatamente da avaliação na educação de jovens e adultos, né? Hoje, sendo o último dia de prazo, os exames ocorrem no dia 25 de agosto, se a exemplo do que aconteceu com o Enem, se isso também não for adiado, tá? Então, é um tema que nós vamos nos ocupar hoje. Eu vou compartilhar com vocês uma apresentação e depois isso vai estar disponível para vocês na plataforma da Univesp. Eu vou começar por apresentar algumas questões importantes, alguns conceitos que vocês devem conhecer suficientemente bem quando se fala em avaliação da educação de jovens e adultos. Vamos tratar dos temas mundo da vida, segundo a definição que dá o Husserl, o Habermas e também o Paulo Freire, do mundo do trabalho, mundo da escola, domínios de conhecimento, a sistematização de saberes, o Enseja, o Exame Nacional de Certificação da Educação de Jovens e Adultos, e o Certifique, que se aplica na educação técnica e profissional. Primeiro, vamos entender que a educação de jovens e adultos está prevista na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e, consequentemente, também essa lei faz essa definição lá no artigo 38, que é importante como ponto de partida para entender a educação de jovens e adultos. Esse artigo diz que os conhecimentos e habilidades adquiridos pelos estudantes por meios informais serão avaliados. Serão avaliados de que forma? Para isso, há um decreto 9.432 de 2018, que é uma versão nova que regulamenta a aplicação do Enseja, e depois uma portaria do Ministério da Educação, número 458, que detalha a aplicação do Enseja. Veja que essa inscrição que se encerra hoje é o Exame Nacional do Enseja. Há uma versão do Enseja aplicado no exterior, particularmente no Japão. Há uma versão do Enseja PPL, que é para as pessoas privadas de liberdade, que são aplicadas aos adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa e a homens e mulheres presos em todo o Brasil. E também há uma versão específica para pessoas que têm necessidades educacionais especiais, que é o Enseja em Libras. Isso tudo está no portal do Ministério da Educação, vocês podem acessar a qualquer momento, né? O artigo 12 daquele decreto vai explicitar que o Enseja aferirá as competências e habilidades exigidas para a conclusão do ensino fundamental e ensino médio, conforme o caso, e terá como população-alvo jovens e adultos que não concluíram o ensino fundamental ou ensino médio na idade própria, as pessoas privadas de liberdade, pessoas que residem no exterior, e o Enseja poderá ser utilizado para fins de certificação de níveis de ensino. Com a mudança recente, o Enseja
não serve para acesso ao ensino superior. Uma vez feito o Enseja, é preciso retirar o certificado de conclusão, seja do ensino fundamental ou do ensino médio, nas respectivas secretarias de educação, e posteriormente prestar o Enem. No artigo 13, define que cabe ao Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos, o INEP, a elaboração do termo de compromisso junto a cada Secretaria de Educação dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, porque são eles que aplicam efetivamente a avaliação do Enseja, e também o planejamento, a implementação do exame, a elaboração e aplicação do questionário socioeconômico, a disponibilização dos resultados para as secretarias e também a publicação e a divulgação do edital. Enfim, é o INEP que aplica o Enseja, assim como o Enem e os outros sistemas de avaliação da educação básica. O artigo 14 define que cabe às secretarias estaduais e aos institutos federais que aderirem ao exame fazer a divulgação para a realização do exame, a emissão dos certificados, para conclusão, atestando a conclusão do ensino fundamental e do ensino médio, e a determinação de que o exame é completamente gratuito, não se paga taxa para fazer isso, tá? Bom, quando nós... eu vou compartilhar uma outra tela com vocês, que é do site do Ministério da Educação, que eu recomendo enfaticamente que vocês acessem, tá? Para que vocês tenham uma visão geral sobre as informações do Enseja. Então, veja, aqui está a estrutura do exame. No ensino fundamental, os conteúdos da área de ciências naturais, de matemática, de língua portuguesa, língua estrangeira, artes, educação física e redação. E também história e geografia. Veja que é basicamente o currículo do ensino fundamental regular. No caso do ensino médio, as áreas de ciências da natureza e suas tecnologias, com física, química e biologia, matemática e suas tecnologias, linguagens e código e suas tecnologias e redação. A exemplo do Enem, no Enseja, a redação tem bastante peso, né? E as ciências humanas e suas tecnologias, que inclui história, geografia, filosofia e sociologia, né? Agora voltamos para o slide da nossa apresentação. Veja que, sob a perspectiva da pedagogia social, o que significa fazer a avaliação da educação de jovens e adultos. Vocês viram pela página do MEC que o Enseja visa basicamente avaliar conteúdos curriculares que são componentes da educação básica. Em se tratando de adultos que já adquiriram uma certa experiência de vida, por vezes já construiu sua casa, criou seus filhos, criou a sua roça, os seus animais e tudo mais, eles têm um acúmulo de aprendizado que deve servir como ponto de partida na sala de aula, né? Então, eu já insisti algumas vezes que um adulto que parou na terceira, quarta série e hoje tem 40, 50, 60 anos, se ele volta à escola e os professores vão querer retomar com eles os conteúdos de terceira, quarta série, isso é o que a gente chama de infantilização da educação de jovens e adultos, né?
Então, quando consideramos a educação de jovens e adultos como uma prática de educação social, nós usamos o referencial teórico da pedagogia social, e aí nós temos que considerar, então, que todos os saberes humanos podem ser organizados nesses 4 grandes domínios. O que ele sabe sobre o universo, o que ele sabe sobre a natureza, o que ele sabe sobre o corpo humano, o que ele sabe sobre as sociedades humanas. Veja, quem é uma pessoa jovem ou adulta que, a respeito do universo, não tenha esses conhecimentos, que já não ouviu falar, né, por exemplo, do átomo. E todo o conhecimento que a pessoa tem sobre tempo, espaço, clima, calendário, energia, rotação da Terra e tudo mais, se refere aos conhecimentos acumulados sobre o universo, ainda que de uma maneira empírica, não sistematizada, mas algum conhecimento ele tem. No domínio da natureza, que tem como ponto de partida a célula e a molécula, qual adulto que não tem alguma noção básica, ainda que seja, sobre a agricultura, a fauna, a flora, os biomas, ecossistemas, sistemas e de assim por diante, né? E a respeito do corpo humano, inevitavelmente, todas as pessoas têm algumas noções básicas sobre os 5 sentidos, o que eles fazem, para que, como eles funcionam, sobre os órgãos, os aparelhos e sistemas que compõem o corpo humano. Quem nunca já ouviu falar em sistema respiratório, sistema endócrino, sistema circulatório, sistema digestivo e assim por diante. E ainda sobre as sociedades humanas, que são aquelas estruturas que o próprio ser humano cria, sobre a família, clã, frátria, grupo, tribo, povo, nação, as instituições sociais como igreja, partidos, sistema de justiça e de assim por diante. Então, veja que o saber de um adulto vai muito para além dos saberes curriculares, né? E tratar essa gama de conteúdos de uma forma não curricular, não fragmentada, significa a gente compreender uma abordagem que poderíamos chamar de uma etnociência. Quer dizer, cada grupo humano, de acordo com o contexto em que vive, tem uma forma particular de organizar os seus conhecimentos, ainda que de forma empírica, mas é esse conhecimento que ele usa para se virar no seu dia a dia. Então, como esses conhecimentos estão não são exatamente fragmentados, porque o adulto acumulou ao longo da sua vida resultados de aprendizagem, ou seja, o adulto pode não saber os detalhes das coisas, mas ele sabe fazer, ele sabe cozinhar, ele sabe trabalhar como eletricista, como marceneiro, como carpinteiro, como pedreiro, então ele incorporou conhecimento, resultado de aprendizagem, não conteúdos curriculares. Então, o trabalho de ajudar esse jovem e adulto a organizar esses conhecimentos, a compreender os fundamentos científicos do conhecimento que ele já tem, nós falamos que estamos trabalhando numa perspectiva, então, de alfabetização científica. Então, veja, como resumo desta aula, bem simplesinha, aliás, eu não falei ainda do Certifique. Mas o Certifique é o instrumento equivalente ao Enseja, que é aplicado na educação técnica e profissional. Veja que se para a avaliação de saberes no mundo da vida, que é o mundo dos sentimentos e das sensações, é onde as pessoas
aprende a amar, a odiar, aprende a alegria, a tristeza, aprende a lidar com os seus próprios sentimentos, as suas próprias sensações. É onde ele faz o aprendizado básico das relações humanas e sociais. É onde a pessoa aprende os diferentes papéis e funções que cada pessoa vai desempenhar no grupo sociofamiliar e depois na sociedade mais ampla. Então, esse é um tipo de aprendizado para o qual nem o Enseja e nem o Certifique dá conta de fazer avaliação. O Certifique vai se concentrar basicamente nas experiências do mundo do trabalho, mas a gente acha que para aplicação em sala de aula ele é um instrumento ainda insuficiente, porque mesmo fazendo avaliações quanto ao conhecimento adquirido no mundo do trabalho, o Certifique se atém aos conteúdos curriculares, especialmente da matemática, física, química e biologia. Tá? Já na avaliação dos saberes constituídos no mundo da escola, do qual preferencialmente se ocupa o Enseja, nós fazemos a distinção aí que o Russell, o Habermas e o Paulo Freire fazem quanto à impermeabilidade entre o mundo da vida e o mundo da escola. Que se isso é verdadeiro na educação básica para crianças e adolescentes em idade escolar, não pode se aplicar ao adulto. Quer dizer, no caso de criança e adolescente, aqueles autores se referem que há uma impermeabilidade entre os saberes do mundo da vida e o mundo da escola, que se traduz no seguinte: os saberes do mundo da vida não servem à escola, não entram na escola, e fica a pergunta de que os saberes do mundo da escola, como servem, podem ser aplicados no mundo da vida. Então, nós temos sempre que considerar que na educação de jovens e adultos, os saberes que eles construíram naqueles 4 domínios que eu me referi antes, ora, eles foram construídos no mundo da vida, ora, foram construídos no mundo da escola, ora, foram construídos no mundo do trabalho. Então, é esta abordagem compreensiva dessa diversidade de saberes que nós estamos denominando poder ser abordado na perspectiva de uma etnociência, e isso resultaria, então, em uma prática de alfabetização científica. Quer dizer, dos saberes do mundo da vida, quem plantou uma roça, quem criou seus animais, quem construiu uma casa, quem criou bem os seus filhos que estão encaminhados na vida, essas pessoas têm ou não têm um saber? Certamente que sim. O que elas não sabem são os fundamentos científicos que estão implícitos nos seus saberes. O fato de ter criado 4, 5, 6 filhos significa que esta pessoa entende algo sobre psicologia do comportamento, psicologia do desenvolvimento, psicologia da aprendizagem? Certamente que não. Ela compreende algo sobre sociologia, sobre filosofia de forma sistematizada, como é apresentado nos currículos escolares? Certamente que não. Então, se o professor, a professora em sala de aula, ajudá-los a entender os fundamentos científicos daquilo que ele sabe, isso é uma grande contribuição para que, quando ele precisar entrar no currículo escolar, ele esteja melhor preparado. Da mesma forma, quem sabe cozinhar, o eletricista, o azulejista, o pedreiro, o mecânico, o marceneiro, ele pode saber muito bem fazer o seu ofício, mas não é provável que ele tenha noções quanto aos rudimentos de ciência, de física, de química, de biologia ou de matemática que estão implícitos no seu ofício. Então, novamente, se o professor, a professora, em sala de aula,
ajudá-los a entender os fundamentos científicos daquilo que ele já sabe. Isso é o que nós chamamos de organização do conhecimento, de sistematização do conhecimento, e quando este aluno precisar adentrar aos conteúdos curriculares da matemática, da física, da química, da biologia, possivelmente ele vai estar melhor preparado e vai ter um melhor rendimento. É isto, então, que nós estamos chamando de alfabetização científica. Como resumo desta aula, poderíamos concluir, então, que o ser humano aprende processos e não apenas conteúdos. Quer dizer, quem sabe cozinhar, pode não saber os detalhes, né, das propriedades do gás, do fogo, da água, das reações físico-químicas que, quando se misturam os alimentos, o que ele sabe é cozinhar, ele não sabe os detalhes. Podemos concluir que aprende-se no mundo da vida, aprende-se no mundo do trabalho, aprende-se na escola e aprende-se nas sociedades humanas a partir das relações humanas e sociais, né? Podemos concluir também que a avaliação de conhecimento na educação de jovens e adultos precisa contemplar o conjunto de saberes que a pessoa tem, e não apenas os conteúdos curriculares, como fazem o Enseja e o Certifique, né? Esse conjunto de saberes constitui para a pessoa uma etnociência, porque são conhecimentos que dizem respeito a todas as áreas de conhecimento e não apenas a uma delas, e entendendo que cada grupo humano específico, de acordo com seu contexto, a sua cultura, produz um tipo particular de conhecimento e se relaciona de uma forma específica com esse conhecimento, né? Eu insisti nessa aula de que a sistematização desses saberes constitui uma espécie de alfabetização científica, e que essa alfabetização científica ela visa facilitar a introdução do adulto nos conteúdos curriculares, de forma que usa-se o conhecimento dele como ponto de partida para a introdução aos conteúdos curriculares, e não simplesmente retomar onde ele parou, lá na terceira, quarta, quinta ou sexta série, como habitualmente se faz. Então, eu recomendo a vocês que façam a leitura e a releitura dos textos base para esta semana, assistam essa videoaula quantas vezes forem necessárias, e deem alguma atenção especial ao site do Ministério da Educação e do INEP, para vocês obterem mais informações sobre a estrutura do Exame Nacional de Certificação de Competências da Educação de Jovens e Adultos, o Enseja, e também o Certifique. Façam todos um bom proveito. Muito obrigado.